Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Andrei, do IFRJ, Campus Volta Redonda. Eu quero agradecer primeiro o interesse de vocês em estar aqui, né? Eu sei que alguns estão obrigados, né? Outros estão interessados, mas eu quero agradecer aí a participação de vocês, né? É claro que vai ser um curso corrido, né? São apenas 2 dias, mas eu espero que seja bastante proveitoso, assim, e a gente vai tentar levar o curso de uma maneira mostrando bem geral assim as possibilidades que a gente tem, né? É claro que a gente não vai entrar a fundo em cada detalhe de cada elemento que a gente for falando, mas eu acredito que vai dar para vocês terem uma ideia geral assim da coisa, né? Então, como o Breno já falou, como o tempo é curto, né? Eu acho que assim, para a gente não ficar toda hora interrompendo as perguntas, vou pedir para vocês irem levantando a mão. Em algum momento eu vou observar aqui, ver como é que está a fila e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Mais cedo eu mandei um e-mail para... Acho que nem todo mundo pode ter recebido, que teve alguns que entraram no finalzinho. Como vai ser um curso prático também, eu gostaria que vocês colocassem a mão na massa, não ficasse só uma apresentação, né? Eu fiz uma sugestão de uso de uma plataforma para a gente fazer esse mini curso, né? Para vocês fazerem os projetos de vocês, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link dela. E aí vocês podem fazer o cadastro, que ainda não fez, tá? E assim a gente, mais para frente, quando vocês forem pôr a mão na massa, já vai estar ali o cadastro prontinho, tá? Eu vou começar esse curso fazendo uma breve apresentação de alguns conceitos básicos, né? Porque quem nunca... Vou apresentar aqui, só um minutinho, por gentileza. Porque isso, para muitos, é uma coisa muito diferente, né? Para quem está na academia, principalmente, geralmente vai fazer um trabalho acadêmico e a gente acaba, em algum momento, né, ouvindo falar do tal do LaTeX, né? Então, eu vou, nesse começo, fazer uma apresentação para vocês tentarem, assim, ter uma ideia de como é a estrutura disso, né? Desse tal do LaTeX, né? Ou do TEC em si. O curso, ele é assim, ele é bem extenso, mas a gente não vai ficar entrando em detalhe em cada coisinha, né? A gente vai tentar falar de uma maneira geral de quase todos os elementos que compõem, em geral, que vocês precisam colocar em um trabalho acadêmico, figura, referência bibliográfica, né? E ao longo do curso eu vou tentar dar dicas assim de experiência mesmo de usuário para com algumas coisas que podem facilitar muito a vida de vocês, tá? Então, é um curso introdutório para todo mundo. A gente não vai ficar parando para falar como que eu faço tal equação, como que eu faço essa, como que eu personalizo essa tabela. Não dá por conta do tempo, né? Para a gente poder conseguir falar de tudo de uma maneira geral, a gente vai fazer dessa maneira, tá? Então, eu vou começar falando nessa primeira parte, falando de alguns aspectos básicos, né? Do que é isso, né? O TEC, né? Ele surgiu como uma encomenda da Sociedade Americana de Matemática pelo nosso Chuck Norris da computação aí, um cara que desenvolveu esse programa, né, para escrever texto com muitas equações, né? Então foi um pedido da MS para isso, né? Então o TEC ele tem alguns comandos necessários não só para escrever equações, mas para definir layout de um documento, tá? E também estruturar ambientes de teorema, de lema e vários outros ambientes possíveis que você pode criar, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com ambientes, né? A gente vai marcar um tipo de ambiente para fazer uma coisa ou outra, né? E a gente vai ter comandos específicos para fazer alguma equação, para imprimir alguma coisa no nosso documento, tá? Em seguida, né? Inicialmente, o LaTeX foi desenvolvido pelo Les Lamport, né? Que ele é, na verdade, um conjunto de macros para facilitar o uso do TeX, né? Então, vocês vão ver, quando a gente colocar alguns comandos, tipo /section, na verdade, a gente vai estar usando o LaTeX ali, né? Facilita a criação dessas estruturas, né? Também existem comandos desenvolvidos que vêm facilitar
o uso de outros comandos já eram definidos no TEC, tá? Quando, por exemplo, eu uso o new command, é diferente, né? Ele foi construído para facilitar o uso de um comando que tem no TEC, que é um de definição, tá? Só um minutinho, por gentileza. Perdão, gente. Tirando dúvida aqui de acesso. Bem, então, assim, o trabalho com o TEC, né, o NUF disse que foi finalizado, né? Isso em 1990. Possivelmente alguns erros poderiam surgir e ele iria fazer essas correções, tá? E hoje, né, o LaTeX ele é desenvolvido por uma equipe, né? O LaTeX 3, né, comandada por Frank Mittelbach, e ele vem sendo desenvolvido, né? Já tem uma estrutura muito grande o LaTeX. Bem, qual a diferença dos dois? Assim, basicamente, né, o LaTeX, né, veio para facilitar esse uso do TEC em si, né? O LaTeX, a gente pode pensar que ele vai realizar o papel de um designer de livros, né? O cara que vai definir ali como ele quer as coisas e quem vai fazer, de fato, é o TEC, né? Então, a gente, para usar esses caras, a gente precisa definir algumas informações, né? Como estrutura de layout, né? Novos comandos que a gente queira usar. A gente pode, por exemplo, né, escolher, definir no nosso documento tamanho de letra, onde eu quero usar, como vai ser a numeração dos meus capítulos, né? Tudo isso eu vou fazer através de alguns comandos, né? E várias outras sintaxes. Então, observe que é o seguinte, a gente, para definir essas coisas, é diferente dos programas do tipo Microsoft Word, LibreOffice, né, onde a gente pega lá, seleciona e ajusta, a gente vê ali na tela, né, saindo conforme a gente quer o texto, né? Tem que ficar clicando aqui, ali, arrastando e formatando, né? Aqui é diferente, aqui essas estruturas a gente vai passar comandos, né? Vai passar uma vez na vida, duas vezes na vida, né? Para definir toda essa estrutura, tá? A gente ganha muita coisa com isso, né? Que vocês vão ver mais para frente eu falo, né? Algumas vantagens e desvantagens, né? Primeiro, que a gente consegue criar documentos com uma qualidade tipográfica bastante alta, né? As fórmulas que a gente cria, elas ficam com uma estética muito boa, muito bonita, né? E além disso, é fácil você criar essas expressões, né? Diferente de alguns programas que às vezes você vai criar uma equação ali, a fonte fica toda diferente do texto, né? Uma estrutura estranha, né? Além disso, algumas instruções simples que você passa no seu arquivo, ele pode mudar muito uma estrutura. Você pode facilmente definir uma estrutura de um documento com comandos bastante simples, né? Uma outra vantagem são as referências cruzadas. Às vezes, no seu texto, você quer citar uma equação, citar uma tabela, né? Fazer uma referência a algum elemento, né? De forma cruzada. Vocês vão ver, quando a gente for fazendo, né? Como que isso é facilmente feito, né? E as vantagens de se fazer isso no LaTeX, vocês vão ver. A gente tem pacotes para tudo quanto é tipo de coisa, né? Pacote de fazer desenho, escrever equações químicas, né? Fórmulas e tudo mais. Tem de tudo. Tem, o que vocês pensarem, vocês vão achar. Tem pacotes muito legais para você compilar outras linguagens dentro do LaTeX, né? Quem tiver curiosidade, já dá uma olhada aí no Python Tech, por exemplo, que permite você compilar um código ali dentro de um arquivo.tech, né? Claro, usando uma sequência de compilação lá, mas muito bacana, né? Que permite você integrar, né? Você pegar, por exemplo, uma variável desse código tech e imprimir no seu texto, é bacana, né? Além disso, é um programa altamente portátil e gratuito, né? Que é uma coisa muito importante para a gente. Uma desvantagem é que, às vezes, a primeira vez que a pessoa vai mexer, ela geralmente assusta, né? Assusta porque, geralmente, ela pega modelos prontos, que tem um monte de comando lá, que ela não entende nada, né, do que está aquilo ali, porque é a primeira vez que está vendo, é natural que não saiba o que está falando, né?
E, além disso, quando você vai definir um documento, toda essa estrutura a primeira vez, pode ser um pouco mais trabalhoso. Porém, você entendendo um pouco de como funciona, você vai pegar, geralmente, modelos básicos, né? Modelos prontos, né? E trabalhar em cima deles, ok? Só fazer um comentário rapidinho, mostrar alguns exemplos de coisas para vocês, né? Que eu falei aqui de qualidade de documento, não sei o quê, né? A gente pode criar não só, apesar dele ter sido construído para a pedido da AMS, né? Mas a gente pode criar vários tipos de texto, né? Esses slides que eu estou apresentando, por exemplo, vocês veem que são PDF, eles são feitos no LaTeX, né? A gente pode criar banners, né? Isso aqui são exemplos de banners, né? Notas de aulas. Observe que aqui tem alguns ambientes diferentes que aparecem aqui no arquivo, né? Então, tudo isso aqui são estruturas previamente definidas, que você faz elas aparecerem muito facilmente, né? Esse aqui não é meu, né? Mas você vê que você consegue criar livros assim, com estruturas mais robustas, né? Com elementos gráficos mais bem elaborados, né? E não só para escrita matemática. Isso aqui, por exemplo, é um livrinho muito simples, né? Um livretinho que a gente fez para o aniversário de 90 anos da avó da minha esposa, né? A gente fez no LaTeX, né? Que a gente consegue, por exemplo, né? Definir umas estruturas com enfeites assim e tal, né? E feito facilmente, tá? É muito fácil assim, né? Então, por exemplo, a gente consegue definir estruturas aqui para a página ímpar, pôr esse enfeite de um jeito, observa que o espaçamento à esquerda e à direita é diferente, então a gente pode usar para diversos fins assim de produção de um arquivo, né? Como que você vai usar isso aqui, né? O que você precisa instalar para poder usar, né? Novamente, mais cedo eu mandei um e-mail, né? Hoje a gente não vai ficar tirando dúvidas de instalação por conta do tempo que a gente tem, mas eu sugeri que a gente usasse um recurso online, né? Para quem chegou depois e não viu o e-mail também, eu vou colocar aqui novamente no chat o link, tá? Para vocês se cadastrarem nessa plataforma. Tá? Mas quem quiser instalar, depois eu deixo esses slides, quem quiser dar uma olhada, eu vou falar rapidamente aqui. Sugiro que a gente sempre tenha duas coisas: o LaTeX em si, né? O cara que vai ter os pacotes ali, toda a estrutura, o programa mesmo, e um editor que facilita o uso e a compilação desse arquivo LaTeX, tá? Esse arquivo .tex. Então, quem usa Linux, só uma sugestão, né? Eu uso, por exemplo, TechLive e o editor TechStudio, né? No Windows, o MikTeX, por exemplo, e o TechStudio. Eu ponho o TechStudio primeiro porque eu gosto muito dele, tem algumas vantagens, tá? Eu gosto bastante. Mas é claro que é gosto de cada um. Para quem usa Mac, MacTeX e o TechMaker, por exemplo, né? Todos esses são gratuitos, né? Existem editores pagos, mas não precisa. Também você pode usar extensões no Visual Code, por exemplo, e assim por diante. Mas hoje em dia a gente usa muita coisa na nuvem, né? E tem uma plataforma que é maravilhosa, é excelente, que é o Overleaf. É essa que eu deixei o link aí para quem vocês puderem usar ela no curso, né? Seria ótimo, porque para a gente não ficar tirando dúvidas de instalações, né? Porque lá já vai ter vários pacotes instalados, né? Tudo que a gente precisa. Bem, então como funciona, né? Como eu disse, né, é diferente de um programa do tipo Word e LibreOffice. O que a gente vai ter? Em geral, a gente vai ter um arquivo .tex, né? Nesse arquivo que vai conter aquelas coisas lá, né? As instruções, né? Tanto as instruções para definir layout e ambientes do meu documento, quanto o texto que eu quero que seja impresso de verdade, né? Tendo esse arquivo .tex, a gente pode usar alguns compiladores para gerar um arquivo que aí o que a gente vê é de fato o que vai ser impresso, que a gente vai entregar, né? Posso usar o PDF LaTeX, que é um dos mais antigos que surgiu assim para gerar o PDF, né? LaTeX em si para gerar o DVI, e a gente pode fazer outras conversões. Hoje em dia, a gente tem compiladores mais modernos, né? Lua LaTeX, Xelatec. Esses caras, uma coisa muito interessante deles
é que eles permitem, por exemplo, você usar fontes instaladas na sua máquina, né? Então, permite você usar uma fonte que não tenha, fonte que eu digo fonte da escrita aqui mesmo, né? Formato da letra, né? Que não tenha previamente no LaTeX em si, que ele não interprete. Mas, com esses compiladores modernos, é possível a gente fazer isso, tá? Uma das coisas, além deles serem mais rápidos, né? Mas eu confesso para vocês assim que eu mesmo quase não uso esses compiladores mais modernos, tá? Se eu usei foi uma ou duas vezes na vida, por vício mesmo, né? Com o fluxo do PDF LaTeX. Bem, então o que vai ter nesse arquivo.tec, né? Ele é um arquivo, né? Que você pode criar em qualquer editor de texto, vai conter tanto o que vai ser impresso quanto as instruções do documento. Aí agora entram umas observações importantes, tá? Primeira coisa, nesse seu arquivo.tec, né? Sinais invisíveis, como o tab ali, o tabular, espaço em branco, ou um espaço no final de uma linha que aparece nesse arquivo.tec, tudo é interpretado como um único espaço propriamente dito, né? Além disso, uma linha em branco que você deixa nesse arquivo.tec vai indicar que você está iniciando um novo parágrafo no seu texto, ok? Isso na parte que vai ser impressa, tá bom, gente? Além disso, vários espaços em brancos, ou várias linhas em branco, né, vai indicar ou um único espaço ou uma única linha em branco. É claro que você consegue ajustar esses espaços verticais e horizontais, né, caso você queira aumentar. Depois a gente fala disso. Então, um exemplo. Suponha que no seu arquivo.tec, a parte que você vai imprimir esteja escrito dessa maneira aqui. Aqui, por exemplo, tem um espaço maior, tá vendo? Ó, com vários espaçamentos. Ele vai ignorar isso aqui. Né? Ele vai interpretar isso aqui como um único espaço, propriamente dito, que vai ser impresso isso aqui. Além disso, uma linha em branco aqui, ó, na linha 3, né, indica o início de um novo parágrafo. Tá bom? Isso é legal que, por exemplo, às vezes você está lá no LibreOffice, por exemplo, você sem querer deu um espaço duas vezes entre duas palavras, né? Fica uma estética estranha ali, tá? Outra coisa, nesse arquivo.tec existem caracteres especiais, como qualquer linguagem de programação tem palavras reservadas, existem caracteres reservados no LaTeX, né? Se você digitar esses caras, quiser imprimir, ele não vai ser impresso, porque eles são reservados para alguma coisa. A gente vai ver com eles ao longo do curso aqui, né? Só dar algum exemplo. O cifrão ele é usado para marcar ambientes matemáticos. O e-comercial, para você fazer uma tabulação, a gente vai falar depois, né? Você pular colunas, por exemplo, né? De tabelas. O percent, para você fazer comentários, né? Entre outros aqui. Caso você queira imprimir um desses, né? Aí tem como você fazer. Basta, por exemplo, você pôr uma barra invertida antes, cifrão, você vai imprimir o cifrão, né? Para você imprimir a barra, você usa barra backslash também, ok? Bem, então o que são esses comandos no LaTeX, né? Que vai aparecer lá no meu arquivo.tec, né? Todo comando, ele vai começar com uma barra invertida, tá? Esse backslash é essa barra invertida aqui, ok? Seguido por um nome composto, né? Ou apenas letras, né? Quando que acaba um comando? Se você deixar um espaço em branco ou algum caractere especial, tá? Então, por exemplo, né? A gente não se preocupa com o que está escrito aqui, né? Eu só quero mostrar onde aparecem os comandos. Aqui eu tenho um barra invertida, seguido de uma palavra int, depois um caractere especial. Então aqui, barra invertida int é um comando. O que esse comando faz? Ele imprime esse símbolo aqui, ó, de integral. Ok? Underline, né? Underline era um caractere especial lá. Para que ele serve? Para fazer o subscrito aqui no modo matemático, tá? Ok? Barra ômega. Agora a palavra aqui, o O maiúsculo, né? Então ele faz esse ômega maiúsculo aqui. Beleza? Então os comandos são construídos dessa maneira. Além disso, os comandos, eles podem requerer algum parâmetro, né? Esses aqui, eu não passo nenhum parâmetro para eles, mas ele pode requerer algum parâmetro, né? Esses parâmetros são colocados entre chaves. Além disso, alguns podem ter estruturas opcionais que você pode passar,
né? Então, por exemplo, novamente, não se preocupem com o que está escrito aqui. Eu só quero que vocês entendam o que são os comandos e tal. Esse comando, TechSheet, aqui eu estou passando um parâmetro, que é a palavra estudar aqui, né? Ou seja, ele vai colocar em itálico esse cara. Né? Tem outras maneiras de fazer isso, mas o comando include graphics, que é um comando utilizado para a gente inserir imagens, né? Ele requer um parâmetro, que é o arquivo. Onde está meu arquivo de imagem? Que eu passo aqui entre chaves. Além disso, eu posso passar opcionais. Por exemplo, aqui, esse opcional que eu passo aqui, ele coloca a figura em 25% da escala do arquivo original, tá? Posso até passar mais de um opcional, né? Aqui eu coloquei em 25% e rotacionei em 45 graus, ok? Então, os comandos, eles podem, você tem que passar parâmetros e podem também, alguns, receber opcionais, tá bom? Bem, já vamos começar a fazer um arquivo, tá? .tech. Mas antes, vamos continuar entendendo como funciona. Primeira coisa, né, que não é bem verdade, não, mas geralmente vocês vão fazer, é escolher a classe do documento, tá? Essa classe você vai escolher com o comando document class, né? E entre chaves você precisa passar um parâmetro que é a classe, ok? Além disso, você pode passar algumas opções, tá? O que essa classe vai definir? Ela já vai ter, assim, macros pré-definidas, comandos pré-definidos que você pode usar. Ela vai conter customizações. Que customizações são essas? De margem, formato de títulos, né? E várias outras coisas. Né? Então, ela já vai ter uma customização pré-definida ali. Ok? Alguns exemplos de classe, né? Article, para artigo, né? Report, que o pessoal usa bastante em dissertações e tese. Book, né, para livros. ABN Tech 2, esse aqui é um projeto muito legal, que no curso aqui eu acho que vamos seguir ela, né, em alguns momentos, para vocês verem, né, o que vocês acham que essa aqui faz, a ABN Tech 2, pelo nome. Podem falar aí no chat, pode abrir o microfone e falar. Bota no formato da BNT? Isso aí. Ela basicamente ela pega aquelas customizações de normas da BNT, aquelas normas da BNT, né? Aquelas diversas normas, né? A 14724 que vai falar de margem, vai falar de não sei o que, não sei o que. A norma que vai falar do formato dos títulos de sessões, como deve ser a numeração e o formato, né? Tem que aparecer, título muito longo tem que aparecer, começar a segunda linha exatamente debaixo da primeira letra ali. Tá tudo ali, né? Referências não. Referência a gente usa uma outra coisa externa, mas é muito simples, vou mostrar também. Então é isso, né? Ela formata essa estrutura do documento, né? Conforme as normas da BNT, ok? Entre outras, né? Beamer, que é para usar muito usado para slides, né? Memoir é uma classe também. A BNTech 2 foi baseada na Memoir, ela é uma extensão da Memoir, assim, com adaptações, né? Memoir é uma classe que tem uma estrutura muito robusta, né? E a BNTech 2 foi construída em cima da Memoir. E além disso, você pode definir as suas próprias classes, tá? Já que eu mostro algumas coisas para vocês. Claro que a gente não vai ver sobre isso, tá? E você pode passar algumas opções aqui, tá? Não vou ficar falando em detalhes, mas tamanho de letra, né? Não suporta todos os tipos. Existem outras classes, como Extra Article, que já suporta vários tamanhos de fonte, tá? Mas você pode passar algumas opções. Depois eu falo de algumas delas que pode ser útil, vocês podem se assustar e não saber como resolver alguns problemas, mas eu falo aqui daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, escolher a classe. Tá? Depois, você vai começar a definir comandos, definir algumas estruturas do seu documento, carregar pacotes que você queira usar, que a sua classe já não carregue previamente, tá? Definir novos ambientes, ok? Então, tudo isso você vai fazer inicialmente. Então, observe que essa primeira parte, né, antes de você colocar o que está sendo impresso de fato, ela contém instruções de layout, de ambientes, né, de pacotes que você vai usar. Essa primeira parte é o que a gente vai chamar de preâmbulo do documento, tá?
alguns pacotes, por exemplo, né? Esse pacote Babel, passando na opção Brasil, ele é um pacote que vai fazer a conversão automática do título para português. Já que eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas basicamente vai converter a palavra chapter para capítulo, né? Quando a classe imprime essa palavra, né? Outros elementos, né? Antigamente também usava bastante esse pacote, desde 2018, já não é mais necessário. Esse cara aqui, ele definia a codificação do arquivo, né? Basicamente é permitir acentuação direta, tá? Falando de uma maneira bem grossa assim, mas um suporte a caracteres, tá? Ok? Então, esse aqui, desde 2018, não é necessário. Mas por que eu estou falando ele aqui? Vai que você vai usar uma máquina aí que não esteja atualizada, né? O seu LaTeX e tal. Então, uma opção é carregar esse cara aqui, ok? Então, definido esse preâmbulo, né, que contém todas as instruções, você vai começar a escrever o documento que vai ser impresso, propriamente dito, o seu texto que você quer imprimir, gerar no seu PDF ali. Todo esse texto, todas essas instruções vai ter que estar dentro do ambiente document. Então, vai ter que estar entre begin document e end document. Todo o texto, ok? Depois a gente vai ver projetos muito longos, né? A gente consegue organizar isso aqui para não ficar algo muito comprido, tá? Depois a gente vê. Então é o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Vou dar aqui um exemplo, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho o Overleaf para passar umas instruções, né? Depois eu volto nessa tela aqui para vocês. Só um segundo. Então, como eu falei, né, eu recomendo que no curso vocês usem o Overleaf. Overleaf é uma plataforma muito bacana, tá? Quando você entrar nela, né, feito login e tal, fez seu cadastro, fez o login, né, você vai ter todos os seus projetos aparecendo aqui. Você pode organizar eles em pastas, ok? Você pode, né, e você entra aqui num projeto. Não, ou melhor, vou criar um novo projeto em branco, né? Você pode aqui criar um novo projeto em branco, carregar um projeto do seu computador, né? Pegar de exemplos, né? Escolher aqui algum tipo, né, de modelo, né? Esses modelos, eles vão vir aqui. Você vai pegar eles daqui do Overleaf Template, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, esse Overleaf Template aqui, ele é... Opa, pegou uma tag aqui. Né? Ele contém modelos, templates, né? Então, você pode buscar aqui vários modelos, né? Tem vários tipos. Ok? Você pode buscar por tipo, né? Ou, por exemplo, que eu vou buscar IFRJ, né? Vou achei aqui 2 modelos, né? Para um projeto de pesquisa de um grupo aqui do campus, né? Um outro aqui de trabalhos acadêmicos, né? Que adota uma norma. Aí você pode entrar nesses modelos se quiser e abrir ele como um template para você editar, né? Ok? Ou então lá por aqui também você consegue, beleza? Então aqui eu vou criar um novo projeto em branco, né? Chamar de exemplo. Por padrão, ele já vai carregar uma classe aqui para você, a Article, né? Observe que aqui ele carregou aquele pacote, né? Que eu falei da codificação, que não é mais necessário. Vou deixar ele por enquanto. Aqui, por padrão, ele pegou alguns comandos e já está preenchido, né? Title é o quê? É um comando que ele vai usar aqui uma palavrinha, né, para jogar o seu título lá do seu trabalho, ok? Cada classe vai ter esses comandos, esses campos aqui a serem preenchidos. Deixa assim por enquanto, né? Então aqui carrega esses caras, aí depois aqui, ó, tudo entre begin document e end document é o que vai ser impresso. Olha o que vai ser impresso aqui, que ele está fazendo. Tem um comando make title. O que o make title faz? Cria o título, né? Então ele vai criar um título com o padrão da classe, no caso da classe Article, ok? Aí depois ele tem aqui /section introduction, né? Vou até mudar aqui, ó. Introdução. Então ele vai criar uma seção chamada introdução. Então você, né? E você pode escrever seu texto aqui. Vamos roubar aqui de um jeito mais para vocês verem um negócio. Depois eu mudo aqui. Eu vou gerar aqui
uns 5 parágrafos. Tem outra maneira de fazer isso aqui, mas só para vocês, para não confundir vocês, eu vou fazer assim. Então, o que eu vou fazer? Aqui, dentro da seção introdução, depois da seção, eu vou colar um monte de parágrafos. Eu vou compilar esse cara, né? Pronto, ó, ele está gerando aqui, né? Claro que está gerando texto conforme a formatação da classe, margem, essas coisas todas, tá? Mas deixa aí por enquanto. Uma observação aqui sobre o overleaf, né? Quando você está num projeto, se você acessar aqui o menu, você consegue fazer uns vínculos aqui, né? Sincronizar. E também aqui consegue definir algumas coisas, né? Como, por exemplo, né? De layout e tal. E o compilador também. Ó, lembra aqui que eu falei daqueles mais modernos, né? Ok? Aqui, por padrão, eu uso o PDF LaTeX. Bem, então aqui a gente tem lá o PDF que ele está me gerando, ok? Conforme a classe Article. Vamos fazer uma mudança aqui. Eu vou simplesmente trocar a classe. Vou trocar Article por Book. Vamos recompilar. Vocês vão ver que agora a gente já tem uma outra estrutura diferente. A capa aqui fica separado, né? Tal. E aqui ele colocou, olha só, margens em páginas pares e ímpares diferente, né? Ok? Além disso, né, tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque está 0.1 a numeração desse cara. Né? Por que isso? Só um minutinho que eu já deixo vocês fazendo. Porque as classes, né, o seu documento ele vai poder ser particionado de diversas maneiras. Né? Para os artigos, por exemplo, né, eles são particionados em seções, subseções e assim por diante. Livros, né, a classe Book, o Report, a BNTech 2, já suporta particionamento um pouco acima, né? Você consegue criar capítulos, né? Partes, capítulos, seções, subseções e assim por diante, né? Então, essa numeração esquisita que apareceu aqui, 0.2, é porque eu iniciei meu documento com uma seção chamada Introdução, né? Mas eu poderia, né, aqui como a classe é Book, eu vou iniciar com um Chapter, né? Eu vou chamar de introdução e vou mudar o nome dessa seção aqui. Vamos só compilar aqui para vocês verem. Então, quando eu passar o comando chapter, ele vai criar um capítulo chamado introdução, né? Só que olha só, ele imprimiu aqui a palavra chapter 1, né? Aí lembra do pacote Babel que eu falei, né? Esse pacote Babel, então aqui no meu preâmbulo, ou seja, antes de begin document, depois que eu declarei a classe, eu vou carregar o pacote Babel, né, com a opção Brasil entre colchetes. O que esse cara faz, o Babel faz? Como eu disse, ele vai converter esses caras para o português. Então, agora, ao invés de chapter, ficou capítulo. Então, assim, essa formatação que aparece aqui é o padrão da classe. A gente pode mexer em tudo isso. Tá? No curso, a gente não vai ficar vendo tudo, né? Mas aqui mudou, tá vendo? Para capítulo 1 e ficou aqui. Observe o seguinte. Vou fazer umas observações aqui importantes. Tá, gente? Antes de eu deixar vocês fazerem. Eu vou carregar um pacote aqui para facilitar a minha vida. É um pacote que vai gerar um texto aqui muito usado em tipografia, só para a gente ver como é que está ficando, tá? Ele vai imprimir esses parágrafos aqui para mim, ok? Que ao invés de eu colar o texto aqui, eu vou só passar aqui, sei lá, do parágrafo 1 ao 10 desse texto. Ele vai gerar 10 parágrafos aqui para mim, tá? Desses caras. Só para a gente fazer umas observações. Observe o seguinte, né? Aqui a gente tem a margem esquerda e a direita diferentes. Por quê? Né? Geralmente, quando a gente vai imprimir um livro frente e verso, né? A parte ali da encadernação, né? Vai ficar com essa margem maior, tá bom? Além disso, né? Observe que aqui os capítulos, ele está sendo aberto sempre nas páginas ímpares, tá bom? Então, pode ser, deixa eu ver aqui, tentar dar uma roubada aqui. Tentar criar um outro capítulo aqui para eu ver o negócio.
Então, ó, dentro dessa seção eu escrevi um texto aqui, né, com 4 parágrafos, tá? Claro que vocês podem digitar na mão. E aqui eu estou iniciando outro capítulo, chamado outro capítulo, né? Eu vou diminuir um pouco aqui os parágrafos, vou deixar só do 1 ao 2. Observe o seguinte, desse aqui para esse, ele deixou uma folha em branco. Por quê? Né? Porque por padrão aqui da classe Book, os capítulos eles são sempre abertos nas páginas ímpares, né? Para ficar, quando você abre o livro, ficar ali à direita a abertura do capítulo. Tá? Então, não se assustem. Às vezes, no trabalho de vocês, pode, dependendo da classe que você use, pode acontecer isso. Cara, apareceu uma página em branco. O que eu faço com isso? Ora, é porque ele está abrindo aqui dessa forma, né? À direita, né? Nas páginas ímpares. Então, como eu falei, as classes, você pode passar algumas opções para elas. Uma delas, nesse caso aqui, a OpenN, né? Ele vai abrir... escrevi isso certo? Escrevi, né? É isso mesmo, eu acho. Ele vai abrir de qualquer lado a... Opa, ele vai abrir de qualquer lado o seu capítulo. Observe que agora ele abriu aqui. Tá vendo? Não tem mais aquela página em branco. Beleza? Além disso, pode passar para... Mas ainda assim, observe que a margem muda, né? Outra opção que você pode passar é para imprimir apenas um lado, né? Nesse caso, observe aqui, ó, agora a margem não muda da esquerda e da direita, né? Fica sempre dessa maneira, tá bom? Então, você pode passar algumas opções aqui para a classe. Bem, vou deixar vocês começando a brincar, tá? Depois a gente muda para a BNTEC 2. O que eu vou pedir para vocês fazerem, assim, quem quiser, não tem nenhuma exigência, mas só para eu dar um tempinho para o pessoal começar a mexer nisso na primeira vez. Vocês podem criar um documento aí, tá? Vou dar, assim, 3 minutinhos para vocês fazerem, tá? E eu já tiro algumas dúvidas se surgirem. Jefferson, você falou, podem ir fazendo, tá, gente? No Overleaf aí, criar um documentozinho. Pode usar classe Article, Book, qualquer um. Jefferson, as perguntas, vou pedir para ficar levantando a mão aí, que quando tiver dessas pausas, eu já tiro as dúvidas, tá? Só deixa a mão levantada para eu ver a ordem. Já pode falar. Com relação, assim, o programa, sempre que você clica em recompilar, já vai salvando automaticamente? Isso, ele vai compilar, vai pegar o seu ponto .tec e vai gerar seu PDF. Então, mas, por exemplo, quando você usa... Estou pegando um exemplo, tipo Word. Quando você faz uma quantidade do trabalho, você tem que clicar lá para salvar para não correr o risco de perder tudo. Não, então, ele já vai salvando automaticamente? Quando você compilar, ele já vai atualizar o PDF, ele vai estar salvo na sua máquina, ou nesse caso aqui na nuvem, né? Já vai estar salvo. Eu observei também que no que você fez de modelo aí, a numeração das páginas em ímpar ficava lá embaixo, centralizado. Já a numeração em par ficava na parte superior do lado esquerdo. Isso foi você que colocou assim ou é sempre assim? Não, na verdade, porque ficava em cima por causa da abertura do capítulo. Nem sempre fica, não. Se for maior, não vai ficar. Vai ficar sempre embaixo. Só a página de abertura do capítulo que a classe Book formata dessa maneira. Isso é uma formatação padrão da classe que a gente pode mudar. Por exemplo, você quer formatar conforme a BNT isso aí, você vai usa a classe BNTEC 2 que você vai ter menos trabalho. Tá? Eu até sugiro quem quiser fazer o primeiro documento aí, coloca aqui ao invés de book, alguma coisa, coloca a BNTEC 2, que é aquela classe. Tá? Eu vou fazer isso daqui a pouco. Beleza? Então aqui é um padrão da classe, Jefferson, mas a gente consegue mudar. Ok? Por enquanto a gente não vai falar disso não. Tá tranquilo aí, gente? Podemos seguir? Bem, então, assim, o que eu estou recomendando é que vocês criem, né, um primeiro documento e façam o particionamento, tá? Como eu disse, né,
nas classes, em geral, você vai ter alguns campos que você pode preencher aqui. Esses campos vão ser utilizados para fazer algum elemento com algum comando. Por exemplo, esses campos são utilizados no comando makeTitle para fazer aquela capa padrão da classe book que a gente viu, né? Tem um outro comando, Table of Contents. O que ele faz? Ele vai imprimir um sumário, ok? Conforme, claro, um sumário já formatado conforme a classe. Então, a BNTech 2, ele já formata o sumário conforme a BNT. Tem algumas opções lá, tá? Mas a gente já vai dar um exemplo, ok? Então, por exemplo, vou só colocar aqui esse comando, né? Por exemplo, depois da capa, depois do comando makeTitle, se eu quero imprimir o sumário, eu vou colocar o comando table of contents. Então, ele vai imprimir aqui para mim um sumário nesse local, ou seja, antes do capítulo introdução e depois da capa, do makeTitle. O que ele imprimiu aqui. Se eu pegar esse comando aqui, colocar aqui no final, antes de fechar o documento, ele vai imprimir um outro sumário aqui no final para mim. Ok? Ó, só comprar mais uma vez, vai estar aqui. Ele não imprimiu todo, não. É por causa do hiperlink. Eu vou ter que tirar daqui de cima. Se eu tirar daqui e pôr no final, ele vai compilar ali. Beleza? Aí vamos mudar. Vamos colocar aqui a classe BNTech 2 para vocês verem as mudanças que já acontecem aqui, tá? Então, vou colocar aqui a BNTech 2. Aí tem alguns detalhes importantes, né? Acho que a maioria aí vai acabar trabalhando com o padrão ABNT, né? Os comandos, né? O pessoal da classe ABNTech 2, eles criaram macros, né? Que modificam esses comandos, né? Dos campos de entrada. Então, aqui, ao invés do title, na classe ABNTech 2, você pode usar título, ok? Autor, você pode usar ele aqui, tá? Date, eu não sei se mudaram. Mas é o que eu falo, toda classe ou pacote do LaTeX, você tem uma documentação deles, né? Tá em dúvida, tá dando alguma coisa errada? Eu recomendo que leia a documentação. Ler a documentação é fundamental para qualquer aprendizado aqui no LaTeX, tá? Então, você pode buscar aqui a BNTech 2, né? Vai ter uma página deles, né? Vai ter o GitHub, e aqui tem também no Citan. O que é o Citan? O Citan é o repositório dos pacotes, classes, não sei o que lá, né? Do LaTeX. Então, aqui ele tem alguns exemplos de template, né? E vai ter a documentação também. Ok? Vamos voltar aqui na página para você ver. Na página você vai encontrar algumas personalizações também, né? Ok? Alguns manuais e vai ver alguns grupos de documentação e você vai ver várias sugestões ali. Bem, então, por exemplo, existe um comando, se você ler a documentação lá, na classe BNTech 2, criado na classe, para você fazer a capa. Né? Ao invés de makeType, é o comando imprimir capa. Claro que você pode customizar esse cara. Né? Então, estou usando aqui a BNTech 2, troquei o comando makeType por imprimir capa. Então, essa é a capa padrão da BNTech 2. Esse modelo aqui, por exemplo, que a gente viu, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses dois modelos aqui que vocês estão vendo, tá vendo essa capa aqui? São distintas, né? Foram customizações feitas naquele comando imprimir capa, né? Então, quem for pegar, por exemplo, esse modelo aqui, em algum lugar vai estar lá, imprimir capa. É uma customização desse comando, ok? Do ABNTech 2. Esse aqui também, ó. Quando você coloca imprimir capa, ele pega os dados, alguns dados que o usuário preencheu e ele vai fazer essa customização. Também existem campos na classe ABNTech 2, né, próprios para isso, né?
não vou falar de todos, é aquilo, tem que ver a documentação. Mas, por exemplo, se você usa o comando aqui, preâmbulo, né? Dissertação de mestrado apresentada, blá, 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 né? Existe um comando na classe ABNTech 2 que é imprimir folha de rosto. O que esse comando vai fazer? Vai imprimir a folha de rosto caso esteja o preâmbulo preenchido, né? Olha só, ele já vai formatar aqui para você. Vai criar aqui uma folha de rosto já formatada padrão ABNT. Você pode customizar isso? Pode customizar, tá? Aí tem as maneiras lá. Aqui estão uns links estranhos, é porque a classe usa um pacote hyperref, né? Mas a gente depois vê como tirar isso aqui, essas caixinhas, tá? Uma observação importante para quem vai usar a classe ABNTech 2, quando for usar o Table of Contents, coloca com um asterisco aqui. Por quê? Esse asterisco, sempre que você cria um capítulo ou uma seção, ele é numerado, né? Se você colocar um asterisco aqui no Table of... Observe que na classe ABNTech 2, ele coloquei aqui como se fosse uma parte, né? Você coloca o asterisco, ele vai tirar isso daqui, tá bom? Olha, pronto, corrigiu o sumário. Então, aqui a gente já tem uma formatação conforme muitas normas da BNT, tá? A numeração das seções, a margem, né? Você tem aqui 3, 2 centímetros, né? E assim por diante. Vamos aqui do 1 ao 8. Então, quando você usar essa classe, você já vai ter aqui formatado bonitinho, tá bom? Vou tirar aqui o OneSide. Então, aqui no caso, ele vai ficar com impressão frente e verso, né? Observa que a margem aqui da encadernação está maior do lado de cá. Tá bom? Bem, vamos seguir. Então, outra observação, né, é que, em geral, a gente pode, na hora que a gente está particionando, construindo nosso trabalho, né, a gente vai ter lá a parte pré-textual do documento, a parte textual e a parte pós-textual. Essas partes podem sofrer formatações diferentes, né? Então, por exemplo, quando você usa a classe book, memoir, por exemplo, tem comandos que definem quando começa essas partes, né? Front matter, main matter e back matter. No caso da BNTech 2, né, para facilitar a nossa vida, pré-textual, textual e pós-textual, ok? Então, você pode usar esses comandos para definir onde começa uma parte pré-textual, onde começa a parte textual e onde começa a parte pós-textual. O que isso vai influenciar? Vai influenciar na numeração das páginas, né? O formato de cabeçalho e rodapé, né? Por exemplo, tudo que tiver depois de pré-textual e antes de textual, não vai estar numerado ali, tá? Então, você pode usar esses comandos. Então, aqui no nosso documento, por exemplo, eu vou colocar aqui, como eu estou usando a BNTech 2, né, vou colocar aqui pré-textual. Significa o seguinte, estou começando a parte pré-textual. Aí eu posso pôr aqui folha de rosto, folha de agradecimento, não sei o que lá. Depois eu vou entrar na parte textual. Então, eu vou marcar, olha, daqui para frente, eu vou iniciar com a parte textual. Vamos compilar para a gente ver o que vai acontecer. Olha só agora. Agora, como eu marquei que ele é textual, a numeração já começou a mudar, a numeração das páginas. E toda a parte pré-textual, a contagem também começou a mudar, né? Ok? E tudo isso já foi modificado automaticamente. Tá? Claro que você pode mudar localmente, só numa página, remover uma coisa ou outra. Tá? Beleza? Então, está começando a sair aqui um documento mais estruturado, né? Alguma pergunta, gente? Tem ninguém levantando a mão, vocês podem falar. Se estiver devagar, vocês podem falar. Se estiver rápido, pode falar. Tá? A gente está começando só a entender esse particionamento. Aí a gente já pode brincar. Criar nosso trabalho com seções, subseções, não sei o quê, né? Então, só uma coisinha, né? Então, por exemplo, depois que eu marquei esse capítulo aqui, eu quero fazer um texto de abertura do meu capítulo. Eu vou lá, escrevo aqui, né? Meu blá, blá, blá lá. Ok? Então, aqui eu escrevo um texto. Deixa eu pegar aqui um parágrafo. Eu posso vir aqui
né? Depois que eu marquei esse chapter introdução, vou colocar um texto aqui, tá? Então, ó, tá lá, chapter, introdução, estou escrevendo meu texto da introdução. Quero outro parágrafo, vou deixar uma linha em branco, colocar outro parágrafo, escrever meu texto. Bom, vamos compilar. Aí você vai ter aqui, depois que você marcou a introdução, aquele parágrafo que você escreveu, esse segundo, tá? Uma observação, por padrão, na maioria das classes, né, esse primeiro parágrafo aqui, ele não é indentado, não tem esse recuo, tá vendo? Ok? Caso você queira colocar ele, né, na abertura de todas essas sessões, essa partição, você pode carregar um pacote para isso, né? Então, aqui no meu preâmbulo, lembrando, toda a parte anti-begin document é meu preâmbulo. É ali que eu vou carregar os pacotes e tal. Vocês vão ver que depois tem como isso aqui não ficar tão poluído, tá? Você pode ir lá colocar o comando use packet para você carregar um pacote. Esse pacote aqui, ó, indent first. Quando você fizer isso, né, e compilar, ele vai fazer a indentação do primeiro parágrafo. Ok? E é aquilo, gente, isso aqui é para quem está, claro, construindo a primeira vez um documento, né? Quem vai trabalhar com modelos prontos já vai ter praticamente tudo isso implementado, né? Se o modelo estiver bem estruturado. Esses pacotes você pode carregar numa mesma linha se você não for passar opções para ele. Por exemplo, eu posso vir aqui, separar por vírgula e colocar o nome desse pacote. Ok? Então, eu posso carregar assim diversos pacotes. Eu recomendo que não se carregue pacotes que você não vai usar. Por quê? Para evitar problemas de conflitos entre pacotes, né? E para não ficar um monte de coisa desnecessária aqui, tá bom? Bem, então a gente está aqui saindo com um documento. Vou dar mais 3 minutinhos para quem quiser tentar escrever essas coisas aí. Que coisas? Coloque um sumário, né? Coloque essa parte textual, pré-textual, textual. Façam essas marcações. Coloquem um sumário aí, ok? E recomendo que usem, por enquanto, a classe BNTEC 2, né? Aqui a turma acho que tem gente de tudo quanto é lugar, todo, com objetivos diferentes, né? Acho que não dá para a gente ir específico em algo muito específico, né? Quero fazer um livro, quero definir essa estrutura ou aquilo, né? Então, eu acho que eu vou focar assim na parte mais de trabalhos acadêmicos, que eu acho que deve abranger a maioria, tá? Mas vocês podem ir falando aí, tá bom? E podem participar, gente. Vou dar um tempinho aí para vocês estruturarem um documento aí, tá? Mais para frente a gente faz um sorteio aí para ver quem está conseguindo. Amanhã, né? Hoje não. Mas tentem pôr a mão na massa mesmo, construir pelo menos uma vez na vida um documento do zero, que aí vai tá show para vocês. Vocês vão entender um pouco a estrutura do LaTeX. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns documentos já definidos, tá? Quando você pega um modelo, né, mostrar mais ou menos para onde você vai olhar. Vou pedir um favor depois, se vocês puderem colocar aí no chat, né? Só a cidade, de onde é, né? Se é externo ou se é do IFRJ, eu agradeço, tá? Tá tranquilo aí, gente?
grande parte aqui de perto, mas temos Mato Grosso, Belém. Bem-vindo, gente, muito bom. Ah, se quiser colocar a instituição, seria ótimo também, mas fica à vontade. Se quiser se apresentar. Tem uma galera aí da graduação chorando com o TCC e tá aí hoje, né? Tô vendo. Pessoal, vocês estão tentando fazer aí? Vão tentando mesmo, tá? Que legal, de letras, muito bacana. Bom, bom tê-los aí. Bem, eu vou seguir aqui. Se vocês quiserem que eu dê uma paradinha, vocês falam, tá, gente? Então, assim, a gente tem essa. A gente está começando assim, construir um documento, né, conforme uma certa classe. Já está colocando um texto ali, né? Particionando em capítulos, seções, subseções, ok? Então a gente já consegue montar alguma coisa, pelo menos a escrita ali está saindo alguma coisa, né? Antes de eu entrar nisso aqui, eu só quero mostrar uma coisinha, né? Que eu falei de modelos prontos, né? Às vezes a pessoa pega e assusta, né? De fato, né? Para quem nunca viu aquilo, ver um monte de comando, assusta mesmo, com razão. Eu vou pegar aqui, por exemplo, né? Um modelo aqui, né? Esse é um modelo aqui que a gente usa no campus, na verdade, né? Imagina, você pegou isso aqui, né? Tá assustador mesmo, né? Porque tem muito comando aqui que você não sabe. Mas pegando uma vez, agora você vê, olha só. Aqui a primeira instrução que tem, além de comentários, né? Você tem que ir carregando a classe. Observe aqui, tem uma classe própria que a gente fez, né? Por que a gente fez isso, né? Para facilitar a nossa vida. Depois que tem alguns pacotes sendo carregados, né? Que não são pacotes que a classe precisa, mas eu estou carregando os pacotes aqui. Depois, aqui a gente, já que eu vou falar disso aqui, né? A gente tem um arquivo que contém nossa base bibliográfica. Então, esse comando eu vou falar daqui a pouco, tá? A gente tem ele carregando pacote, a gente está redefinindo novos comandos, né? Colocando um comando que cria índice remissivo do seu trabalho. Aí depois vem aqui, observe o seguinte. Aqui a gente tem nesse modelo, por exemplo, vários campos a serem preenchidos pelo autor. Ele vem aqui e coloca aqui título do trabalho, subtítulo, né? Orientador, co-orientador se tiver, né? A classe ABNTech 2, novamente, recomendo que vocês peguem o modelo deles, né? E peguem principalmente a documentação e dê uma lida. É tudo curto, muito rápido, que ele vai ter todas essas macros que existem já definidas lá na classe, tá? Então, aqui o preâmbulo que a gente usou, né? Isso aqui é um comando que a gente criou para o caso de projetos. Por quê? Né? Então, ele pega esses dados aqui, em algum momento aqui, novamente não se assustem, mas quando começa a parte textual, né? Aqui, antes da parte pré-textual, perdão, na parte pré-textual aqui você ainda tem o comando aqui, imprimir capa. Então, ele pega aqueles dados lá, né, e imprime essa capa aqui, que é a nossa capa padrão dos trabalhos acadêmicos, né? Também imprime a folha de rosto, né? Aqueles comandos são usados para isso, né? Aí, por exemplo, né, tem classes que têm opções que você pode passar. Nesse caso aqui, por exemplo, né, claro, cada instituição às vezes estrutura a sua classe, né? Só para vocês verem, né, alguma coisinha, eu vou passar aqui uma opção. Essa classe, por exemplo, tem duas opções que podem ser passadas para ajustar a capa e folha de rosto. Uma delas, por exemplo, é a opção projeto. Por quê? No nosso regulamento aqui da instituição, a gente tem esses elementos vão mudar se for projeto de pesquisa, né?
Então, aqui, por exemplo, ó, aqui apareceu a área de concentração, que não tinha no caso do TCC, dissertações, essas coisas, né? Além disso, muda aqui um pouco, né? A capa. Não, a capa acho que não mudou muito, não. Só mudou aqui, né? No caso, por exemplo, tem uma outra opção aqui, que tem alguns cursos que aceitam como trabalho de conclusão de curso artigos publicados em periódico, né? Mas você tem que colocar, na hora de fazer o depósito na biblioteca, essa capa, folha de rosto, identificando. Se você muda aqui para a opção artigo, observe que a folha de rosto já vai mudar aqui, né? Aqui não vai ficar só o nome completo do autor, mas também do orientador, né? Que é que tem que ter lá na... Tá vendo? Ok? Então, essas classes, assim, essas opções são para isso, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem também um modelo pronto, né? E tentem entender o que está escrito nele ali, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com a nossa estruturação do documento. A gente já particionou, está escrevendo texto lá, escrevendo texto, escrevendo texto. Mais para frente, a gente fala de figura, tabela. Agora, tem uma parte importante, né, da maioria dos trabalhos, né, que são as referências bibliográficas, tá? Por que eu quero falar disso aqui agora? Né, ao invés de mexer na parte de dentro do texto aqui, de alguns elementos, é porque eu acho que é uma parte que o pessoal apanha bastante. Eu acho que a gente vendo isso aqui uma vez, a gente vai ficar mais tranquilo, né? Como que funciona a referência bibliográfica? Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Uma delas é você fazer toda a formatação que você queira desses caras na força bruta, né? Você falar, aqui eu quero pôr em negrito, né? Aqui eu quero pôr em itálico, aqui eu quero isso, aquilo, né? Mas não tem por que a gente fazer isso dessa maneira aqui, né? Outra opção é a gente usar o BibTeX ou Bibliatec. O que são essas coisas? O BibTeX ele é um programa diferente do TeX, tá? Já o Bibliatec ele usa, né, pelo nome aqui LaTeX, ele usa o LaTeX mesmo para compilar e gerar esses elementos das referências, né? Nesse caso, da gente usar o BibTeX ou Bibliatec, né, a gente vai ter um arquivo nosso que contém nossa base bibliográfica. Um arquivo .bib é a extensão desse arquivo, tá? Então, a gente vai ter nesse arquivo os dados das nossas referências bibliográficas, tá? Então, a gente vai sempre... não vou falar aqui da gente fazer manualmente isso, tá? Porque eu acho que não cabe, ok? Eu vou falar do BibTeX, como funcionaria, e vou falar do Bibliatec e vou usar o Bibliatec. Tá? Não vou usar os dois aqui, vou explicar o porquê, tá? Daqui a pouco. Então, usando ou BibTeX ou Bibliatec, em qualquer um dos dois, a gente vai criar um arquivo .bib que contém uma base bibliográfica, né? Essa base, vocês vão ver que, assim, nesse arquivo você vai passar essas entradas de cada obra da seguinte maneira. Você vai usar uma marca aqui para dizer que tipo de obra é. Então, @article, para falar que isso é um artigo, né? Aqui, depois que abrir o chaves, você vai usar uma marca que serve para você referenciar essa obra no seu texto, ok? E depois, separado por vírgula aqui, né, cada campo vai ser preenchido. Autor, você vai colocar os dados do autor. Não se preocupem que a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Então, nesse seu arquivo .bib, ele vai ter, assim, identificado as obras, né, sua base bibliográfica. Pode ser uma base muito grande, não quer dizer que você vai usar elas no seu texto, né? Você só vai colocar nas referências aquilo que você referenciou, né? Tem alguns desses caras que são opcionais, dependendo do tipo, né, da obra, né? Mas você vai funcionar dessa maneira, ok? Algumas entradas, né, comuns, né? O artigo para artigo, né? Então você vai usar a marca artigo aqui para artigo em revista, né? Book para livro, vários outros, né? MISC é muito utilizado para páginas web, né? Alguma referência na internet, né? Ok? Entre outros, tá bom? Então, nesse arquivo .bib vai ter essas identificações. Então, usando o BibTeX ainda, né? Eu não vou fazer com o BibTeX na prática para vocês por causa do tempo. Eu vou usar o Bibliatec. Por quê? Porque o Bibliatec é um cara mais moderno, né? Ele já, além dele já usar a compilação pelo próprio LaTeX, né? Ele já tem estruturas mais robustas assim.
com mais opções, tá? Então, se você optar por usar o BibTeX, né, lá no seu texto, onde você quer imprimir a referência, você vai escolher o estilo da bibliografia, né, APA, por exemplo, né, tem algumas opções. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Se você buscar aqui, ó, BibTeX Styles, ele vai te mostrar, você vai achar várias páginas, né? Vamos pegar essa primeira aqui. Do Overleaf mesmo tem vários manuais, né? Mas ele vai mostrar aqui os vários estilos que você pode passar, né? Para você montar essas referências. Não tem a BNT, você não passa a BNT direto. Existe o pacote, já que eu vou falar, para você usar com o BibTeX, tá? Então tem vários estilos aí, tá? Bem, e depois, aonde você quer imprimir a sua referência também, você vai colocar o comando bibliography e seu arquivo.bib. Vai falar qual é a sua fonte de dados de referências. Qual é seu arquivo.bib, tá? Também você pode mudar o título que aparece nas referências e tal, ok? Não vou fazer aqui agora com o BibTeX, porque a gente vai usar o Bibliatec, tá? Então, no seu texto, quando você quer citar uma dessas obras, ou eu faço, não sei. Vamos fazer rapidinho um? É porque eu queria montar o arquivo só uma vez. Daqui a pouco eu faço, perdão. Quando você quer citar esses caras da sua obra, essa chave que você usou aqui, ó, né? Essa chave que você usou aqui, que vai ser útil para você citar. Esse nome que você colocou aqui, que você vai usar para citar aquela obra, né? Como? Com alguns comandos, né? Usando o comando /cit, ele vai fazer nesse formato, né? Estou falando aqui para um estilo específico que eu usei aqui, que eu agora não lembro qual é, né? Citar só o autor e tal. Outras coisas. Bem, para você usar um padrão ABNT com o BibTeX, né? Você pode carregar um pacote que é o ABNTec 2Cit. Então, lá no seu preâmbulo, você carrega esse pacote, né? E não escolhe o estilo, tá? Porque ele já vai definir o estilo padrão ABNT. Ok? Depois, talvez a gente faça com os dois. Faça com BibTeX e Bibliotec. Vamos pensar aqui no nosso tempo. Então, tá. Então, usando esse pacote, né, você tem outras opções de citação. Então, aquele cite online é quando você vai fazer aquela citação indireta, você vai colocar o autor no meio da frase, né, e tal. O cite, né, quando você faz uma citação, perdão, aqui uma citação direta, né, e aqui uma citação indireta quando você faz uma transcrição de um trecho do autor lá, você usa o comando /cite, né, ele vai fazer essa citação aqui padrão ABNT no seu texto, tá? Bom, mas como eu disse, né, se vocês pegarem a documentação do ABNTec 2Cit, a própria documentação do ABNTec 2Cit, que usa o BibTeX, ela indica que você não use, que você use o Bibliatec, que é o mais moderno, tá? Depois, se quer ver? Vamos buscar aqui para eu mostrar. ABNTec 2Cit, se você acessar, novamente, lá no Citan vai ter as informações do pacote e a documentação. Aqui eu já estou indo direto para a documentação, tá? Então, aqui tem a documentação em português de como você usar isso, né? Como você fazer citações e tal. Olha o que ele fala aqui, né? De que ano é isso aqui? Que ele foi a última versão? 2018, né? Que foi a última atualização. Prova que está no Citan, esse é o mais atual mesmo. O Bibliatec é BNT, né? Ou seja, o Bibliatec, outro pacote, né? É um projeto em andamento que define as regras de formatação bibliográfica da BNT NBR 6023, né? Ele é totalmente implementado em LaTeX, como eu disse, o Bibliatec, ele usa o próprio LaTeX, né? Já o BibTeX é um programa diferente, ok? Então ele fala aqui, né, que olha só, que esse cara, o Bibliatec, ele deve aposentar os estilos de formatação do ABNTec 2Cit, tá? Então a própria documentação desse ABNTec 2Cit fala do Bibliatec ABNT, ok? Então por isso que eu vou focar aqui em usar o Bibliatec ABNT, tá? Ok?
Então, como que funciona no Bibliotec? Tá? Não estou falando para vocês esquecerem o Bibitec, não, o ABNTech 2City. Só estou falando que esse Bibliotec, que é o que a gente vai usar, ele é mais moderno, né? Então, assim, a gente carrega o pacote Bibliotec e passa aqui o estilo que a gente quer de referências, tá? Então, eu posso passar aqui a BNT, Chicago, vários outros estilos que tem lá suportado pelo Bibliotec, tá? Depois que a gente carregou, a gente vai adicionar a nosso arquivo.bib, falar qual é o nosso arquivo que contém nossa base bibliográfica, ok? Então, vamos fazer isso aqui rapidinho, né? Então, vou vir aqui para o meu projeto. Lá no meu preâmbulo, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, /use package. Eu já vou colocar aqui style ABNT e aqui bibliotec. Né? Então, esse pacote já está aqui no Overleaf, lá no servidor a gente consegue. Além disso, vou colocar aqui o comando add. Vou adicionar a fonte aqui, né? Vou colocar esse comando aqui, add bib resource, que é o meu arquivo.bib que contém a base. No meu caso aqui, eu ainda não criei o arquivo.bib, né? Eu preciso criar. Eu vou chamar esse arquivo de refbase.bib, né? Então, eu preciso que tenha um arquivo.bib com essas informações no meu projeto. No meu projeto só tem um arquivo.tec por enquanto. Aqui no Overleaf eu vou criar um novo arquivo, né? Aí aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui aquele meu arquivo lá, fbase.bib, tá? Criar ele e preencher. Preencher ele com essas informações, ok? Então, posso pegar essas... Deixa eu pegar um aqui que está pronto e preencher. Ah, não vai estar aqui. Tá. Então, na hora de preencher, a gente vai pegar e passar todas essas informações. Falar que tipo de obra é, né? Se é um livro, se é um artigo, né? Usar essa chave, né? Cara, parece chato isso, mas olha só. A gente tem algumas opções, né? Uma delas, se você for no Google Acadêmico, imagina que você achou aqui uma obra no Google Acadêmico, ou às vezes uma outra... um site de um jornal e tal, você consegue exportar para a citação, né? Então, vamos aqui... vamos buscar alguma coisa aqui, Covid-19. Então, vamos supor que tem essa página, esse HTML aqui, que deve ser uma fonte na internet. Tem outro cara aqui, né? Que não sei que tipo de obra que é, mas vou clicar aqui em citar, né? O Google Acadêmico, ele só exporta para o formato Bibitec. O que vai mudar do Bibitec para o Bibliotec? Vou copiar aqui, né? E vou colar lá, sem muita preocupação por enquanto, né? Então, eu vou preencher aqui, ó. Eu já tenho uma entrada. É um artigo, né? Essa palavra aqui é a que eu vou usar para citar esse cara no meu texto, ok? Aqui eu tenho, por exemplo, o campo title preenchido com esse cara, autor, né? Autor, ele tem um formato específico para você preencher aqui. Você pode pôr todo o nome inteiro, depois end, colocar o outro nome, ou então você coloca sobrenome, vírgula, primeiro nome, ok? Depois end. Sobrenome, primeiro nome, e assim por diante. Não se preocupe que eu vou facilitar ainda mais a vida de vocês aqui para preencher isso aqui, tá? Outros dados, né, da obra. Qual foi o jornal, né? Como é um artigo aqui publicado em uma revista que tem o nome do jornal, né? E assim por diante. Tem essas informações. Quando você exporta lá do Google Acadêmico, né? Recomendo não confiar tanto, porque algumas coisas podem mudar. Pode ter algumas informações erradas ou faltando até alguns campos você tem que preencher na mão. Então, sempre vejam e preencham aqui. Mas lá vocês viram que ele exporta do Bibitec e não do Bibliotec. Qual a diferença, né? A diferença são as entradas. Por exemplo, no Bibitec, são as entradas e a forma de você citar. O Bibitec, lembra que eu falei da opção MISC, que é usada para a página web? No Bibliotec, ao invés de MISC, é online. Tá? Você tem essa entrada online que é utilizada para obras na internet, por exemplo. Né? Quer citar um site, um vídeo, né? Qualquer coisa na web, você usa essa opção online. Tá?
Aí você tem o campo aqui, o URL date, que é a data de acesso, que tem um formato padrão para você entrar, né? No caso, ano, traço, mês, traço, dia, perdão, ok? Então, o que vai mudar é essa entrada e a forma de citar, tá? Já vou falar da forma de citar. No caso, por exemplo, para você fazer aquela citação indireta, né? Tinha lá o Cite Online, no ABNTech 2 Cite. Aqui no Bibliotec, ao invés de Cite Online, você vai usar o comando text cite no seu texto ali, ok? Então, tem várias outras opções. Novamente, tem que ler a documentação, recomendo para ver todas. A gente não vai falar de todas as opções aqui. O que eu vou fazer aqui, então? Então, eu já tenho essa obra aqui, eu posso citar ela no meu texto, né? Então, eu vou vir aqui no meu texto, suponho aqui, ó, logo na introdução aqui, vou fazer o seguinte, eu vou, sei lá, depois dessa vírgula aqui, vou usar o comando /text cite. Ó, ele já achou aqui para mim aquela chave de identificação. No caso aqui, Prado 2020, análise, né? Observe que essa chave é essa que está aqui, né? Então, esse cara, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dados e vai citar aqui, né? No caso aqui, formato autorando. Onde que vai ser impresso essas minhas referências citadas? Onde eu quiser que seja impresso. No caso aqui, eu vou pôr no final com o comando print bibliography. Tá? Então, sempre que eu citar uma obra que esteja nessa minha base, né, ela vai aparecer na minha bibliografia. Vamos lá? Vamos compilar para ver o que acontece. Então, aqui vai acontecer duas coisas, né? Vai criar referência já no formato ABNT, porque eu escolhi o estilo ABNT lá. Ó, apareceu aqui. Observe o seguinte, né? No formato ABNT, por exemplo, o destaque aqui para artigo é dado para o nome do jornal, diferente do book, né? De outras obras que é dado para o título, ok? Então, ele já está formatando tudo isso padrão ABNT. É claro que você pode passar opções lá do estilo numérico e tal. Aqui, no caso, é autorando. E aqui, onde eu citei minha obra, olha só, ficou aqui, ó. Tá esse link verde, mas depois a gente tira, tá? Deixa eu já que eu tiro. Observe que aqui ficou minha citação, né? E além disso, cria a classe a BNTech 2, ela carrega um pacote que é o hyperref que permite você fazer esses hiperlinks. Então, se eu clicar aqui, ele já vai vir para cá. Ok? Vamos fazer mais umas citações aqui e eu deixo vocês brincarem. Então, ó, eu vou pôr tudo na mesma linha, né? Mas... vamos fazer o seguinte. A classe ABNTech 2, ela tem... Quando a gente faz citação direta, né? Aquela com... que tem mais de 3 linhas, a gente precisa diminuir o tamanho da fonte, pôr aquele recuo de 4 centímetros, né? Espaçamento entre linhas muda. No caso da classe ABNTech 2, ela já contém um ambiente para fazer toda essa formatação. Como que eu faço? Vou colocar aqui begin, para eu iniciar esse ambiente, citação, né? Ok? E aí destacão. Então, todo o texto que eu colocar aqui no meio, ó, vou recortar esse pedacinho aqui, ele vai entrar naquele formato, tá? Eu vou só clicar aqui para ir exatamente para o local, né? Observe o seguinte. Então, aqui, ó, eu estou colocando todo esse parágrafo aqui no meio. No final, aqui, eu vou colocar o comando /cite e vou pôr aquela obra ali, Prado, que é a única que tem na minha base, né? Agora, vamos compilar. Observe que ao invés de text cite, eu usei o comando /cite. Ele compilou, já fez aquela formatação para a gente, porque esse texto está no ambiente citação, né? E além disso, observe o seguinte, ele já fez aquela formatação colocando aqui o nome todo com letras em caixa alta, né? Então, beleza, olha que maravilha, né? Já está saindo aqui, já vai sair padrão ABNT. Como é a mesma obra, ela não vai aparecer aqui duas vezes, né? Posso citar quantas vezes quiser. Deixa eu só tirar esses links feios que estão aparecendo aqui, essa caixinha verde. Como é que é o comando mesmo? Acho que é hide links, né?
Hide links. É porque a classe a BNTech ela já carrega esse pacote hyperref que permite você trabalhar com hiperlinks, tá? Então, vou fazer uma customização aqui só para tirar essas caixas feias. Eu vou aqui fazer uma customização desse pacote, né? Aqui, se eu quiser colocar cor, né? Aqui eu posso mudar a cor do URL, não sei o que, eu vou tirar. Mas depois eu vou tirar tudo, tá? Só para vocês verem se deu algum erro. Deixa eu pôr... Hide links. Deixa eu ver se só esse aqui resolve. Pronto, foi. Então, assim, o link ainda existe, né? Só tirou aquela caixinha verde que estava aqui, ó, a caixa vermelha do sumário também. Aqui, tirou, tá vendo? Foi só isso. Mas existe o link aqui. Se você clicar aqui, ele vai lá para a referência. Esse link vai ser usado nas referências cruzadas depois também. Bem, só para eu finalizar essa parte das referências, né, e já deixar aí para vocês testarem. Daqui a pouco eu vou deixar vocês testando, e aí eu sei que vai surgir bastante dúvidas se vocês testarem mesmo. O que eu recomendo muito, né, é que você use um gerenciador de referências para você montar essas suas obras, né? O que é isso, né? É um programinha, né, uma plataforma que você pode gerenciar suas obras, suas referências bibliográficas, né? Por exemplo, né, existe o Mendeley Desktop, o Zotero, né? O Mendeley ele não suporta a exportação para o Bibliotech, mas sim para a Bibtech, ok? Eu recomendo o Zotero, né? Então, o Zotero, se você entrar lá na página, você pode criar uma conta, você pode baixar o programa também, tá? Deixa eu pôr aqui no chat, rapidinho. Você pode baixar o programa para você gerenciar essas suas bibliotecas de obras, né? Então, você pode criar aqui na sua biblioteca várias subbibliotecas, não sei, né? E colocar aqui, de alguma forma, você consegue gerenciar suas obras. Então, aqui é a versão online dele, que você pode criar várias bibliotecas aqui, tá bom? Pode criar novas, né? Você pode compartilhar essas bibliotecas com alguém, né? Então, vamos criar alguma, né? Então, vou criar, cliquei aqui no mais e vou criar uma biblioteca. Né? Exemplo. Rapaz, vai lá. Né? Então, aqui, quando eu entrar nessa biblioteca, eu posso adicionar uma obra. Então, se eu clicar nesse mais aqui, eu posso adicionar um item nessa biblioteca. Né? Então, aí você pode escolher o tipo, né? E preencher, quando você escolhe o tipo, né, você vai poder preencher aqui do lado as informações. Qual o título, qual o autor, né? Aí ele mostra aqui o formato, último nome, primeiro nome, separado por vírgula, e assim por diante. Aí você vai fazer isso, né? Outra opção, suponha que você tem um identificador da sua obra, né? Um ISBN, um DOI e tal. Você consegue fazer, ele pode fazer uma busca automática por isso, né? Então, você pode vir aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho uma obra aqui. Se alguém quiser buscar aí o DOI de algum artigo, alguma coisa, pode postar aí no chat que a gente busca. Ó, mas eu achei esse cara aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui, né? Que é aquela identificação digital desse arquivo. Vamos buscar aqui por ele. Aqui, eu acho que é só esse último, né? Deixa eu ver se ele vai buscar. Ou se eu preciso pôr só os dígitos. Ó, buscou, né? Poderia ser um ISSN, né? Um ISBN de um livro, né? Ele pode ser que ele busque. Então, ele buscou aqui e já adicionou para mim, tá? Com os campos preenchidos. Ok? Aí você pode montar essa sua biblioteca, né? Você pode fazer isso também na instalação. Aqui no meu caso estou usando o Linux, pode ser que a interface seja um pouco diferente, né? Mas você pode gerenciar essas suas bibliotecas. Eu vou atualizar aqui só para vincular com aquela... já está até aqui, ó.
exemplo. O cara que eu adicionei, ele já atualizou aqui para mim. E você pode brincar, né? Por exemplo, essa minha lista aqui, ela tem 381 itens, 381 obras. Quer dizer que eu vou citar todas no meu documento? Não. Mas você pode gerenciar suas bibliotecas. Outra coisa que é legal, né? A gente vai pegar esses dados e vai exportar para a biblioteca daqui a pouco. Outra coisa que é muito legal, que além de você poder compartilhar com um colega, né, de essas bibliotecas, né? Não vou entrar em detalhe porque não é ideia, mas você pode, por exemplo, aqui adicionar notas a uma obra. Às vezes você quer fazer uma espécie de fichamento, né? Vou adicionar aqui uma nota filha. Você pode fazer um comentário aqui, adicionar uma nota sobre essa obra. Ok? Então, criou uma notinha aqui e isso vai ser compartilhado lá com o seu colega, né? Ok? Agora, então, como que faz? Eu tenho uma base ali de dados da minha pesquisa, né? Ou de algum TCC que eu estou orientando alguma coisa. A gente quer exportar esses caras para um biblioteca, né? O Zotero permite isso, tá? Por exemplo, então, vamos supor, vou selecionar todo mundo aqui, né? Ou melhor, isso aqui para o online. Para o online, para você fazer essa exportação, basta você selecionar todo mundo que você quer e vir aqui nessa setinha, exportar. Ok? Quando você for para exportar, você vai poder escolher a opção biblioteca. Tá? Ou no documento aqui, aí ele vai salvar um arquivo, vou salvar aqui ó, como ref base.bib, e você vai criar um arquivo .bib. Vou abrir esse cara para você ver. Quando você abrir, olha, já vai ter todas as entradas preenchidas ali, né? Com a chave de citação e tudo. Aí você pode copiar esses caras para o Overleaf ou carregar para lá, para o Overleaf, tá? Aqui no instalado, né, na versão daqui do desktop, você pode simplesmente clicar com a direita aqui e exportar coleção, né? Você escolhe aqui o formato que você quer. No meu caso aqui, eu estou usando uma extensão também, que é esse Better BibTech, que é uma extensão que eu instalei, que facilita você customizar algumas coisas, como o formato da chave de citação e tal. Tá? E tem outras extensões muito legais. Mas o fato é que, olha, eu gerei aqui o meu .bib, né? Eu posso vir aqui no Overleaf agora, pegar esse cara aqui e preencher. Opa, não devia ter apagado, não, porque eu citei ele. Né? E preencher. Eu já tenho aqui toda a minha base bibliográfica preenchida. Ok? Agora eu posso citar qualquer um desses caras. Então, vou aqui no finalzinho, ó, posso colocar /cite, escolher qualquer um deles para citar. Né? Citar mais de um, né, de uma vez, só separando por vírgula. Ok? Então, vou só citar esses caras aqui. Ele vai aparecer aqui antes da seção metodologia, né? Aqui no finalzinho que eu fiz a citação. Hoje está um pouco lento aqui na internet. Mas, ó, eu citei aqui, né? E olha que bacana. Aqui está tudo nas minhas referências, padrão ABNT bonitinho, não tem que me preocupar. Ok? Beleza? Então, tudo preenchido. Pode falar, Mariana. Voltar para onde? Lembrando, o que eu fiz aqui no meu caso? Eu peguei o Zotero, que eu usei, que é um gerenciador de referências, né? Novamente, aquele arquivo .bib, você pode preencher ele digitando tudo na mão, todas as entradas, né? Você pode exportar de revista. Pode abrir, por favor, abre o microfone que facilita. Que a gente sabe aonde é para voltar. André, eu pisquei aqui e já me perdi. Como é que faz para poder usar a referência utilizando o Zotero e jogando lá pro projeto LaTeX? Ah, beleza. Então, se você tem, você vai ter que exportar essa sua biblioteca. No caso do software instalado, por exemplo, tem aqui as bibliotecas, né? Pegar aqui TCC Jéssica, ó. Vou clicar com o direito, né? E vou exportar a coleção.
Aí eu escolho aqui o formato que eu quero, no caso é Bibliotec, né? Ele vai me gerar um arquivo .bib. No caso de usar o Zotero online, cadê meu Zotero? Né? Você pode selecionar aqui toda a biblioteca, né? No caso, vou pegar uma menorzinha aqui para ficar mais fácil. Ah, não está atualizado, por quê? Você pode selecionar todos aqui, né? Todas as obras. Vem aqui nessa... Tem uma setinha para cima aqui, você vai clicar em exportar, escolher Bibliotec. Aí ele vai te dar um arquivo .bib, ok? Outra opção, que eu não mostrei aqui. Quando você vai criar um novo arquivo, olha como essa plataforma é bacana. Você tem aqui a opção de exportar do Mendeley ou do Zotero. O Zotero aqui é só para se for pago, tá? Mas você consegue exportar do Mendeley, importar do Mendeley. Você consegue vincular. No caso aqui, a plataforma me deu acesso gratuito a esse cara, só para você ver. Ó, eu aqui posso, no caso, vou pegar do Zotero, vou escolher o nome do arquivo, né, escolher o formato, né, e vou criar. Né? O problema de usar essa forma aqui é que ele está importando todo mundo, todas as minhas bibliotecas. Está importando a biblioteca inteira, todas as coleções que eu tenho dentro da biblioteca. Tá? Então, eu prefiro geralmente lançar o .bib. No caso do Mendeley, para quem for usar o BibTech, né, você vai vincular essa sua conta ao Mendeley, né, você pode escolher aqui a biblioteca, né, ok? Escolher o nome do arquivo. Então, no Mendeley, ele permite você escolher a coleção, perdão, né? Escolher o nome do arquivo e criar. Aí ele vai criar aqui, ó, vinculado lá com as suas entradas que você tem salvo no Mendeley, que é um outro gerenciador de referências. Eu usava muito o Mendeley quando eu usava o BibTech, mas como eu estou no Bibliotec, que é mais moderna, aí eu estou usando o Zotero, tá bom? E uma vez que você fez lá, se você atualizou no Mendeley ou no Zotero, você pode dar um refresh aqui, que ele vai atualizar seus dados de entrada, tá? Ok? Então, olha só, não é muito difícil, quando você usa esses gerenciadores, de você criar a sua base bibliográfica, né? Não só para usar no LaTeX, mas quando você usa esses gerenciadores, você pode vincular eles com LibreOffice, com Word, né? Eu sei que vocês não vão nunca mais usar isso, mas vocês podem vincular com Google Docs para você fazer citação lá, ok? Se você instalar extensões. Então, você consegue vincular esses gerenciadores a esses outros formatos, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa brincadeira aí, ok? Até porque eu já estou falando bastante, né? A hora está avançando. Tentem, aí podem, para tentar mesmo, criar isso. Vou relembrar, tá? Primeira coisa, tentem criar um arquivo .bib, ok? Ou usando o Zotero, ou importando lá a entrada do Google Acadêmico. Atenção que no caso do Google Acadêmico, a entrada pode mudar, porque ele só exporta para o BibTech, tá? Aí você tem que ver o tipo de entrada lá e tomar cuidado. Se você ver a documentação do Bibliotec, você vai ter todas as possíveis entradas. Então, primeira coisa, você vai vir aqui e criar um novo arquivo .bib, ok? Com a extensão .bib, e vai preencher essas entradas. Você pode preencher a partir do Zotero, por exemplo, né? Ou preencher na mão. Exporta uma, pelo menos, lá do Google Acadêmico. Disponibilizo sim, Jennifer. Pode deixar. Ah, não sei se eu vou conseguir disponibilizar, mas eu vou tentar correr atrás, tá? Porque não vou ser eu que vou resolver. Desculpa, Gabriele. Vou tentar ir mais devagar. Tá. Então, olha só. O arquivo. Primeira coisa, cria o arquivo .bib. O novo, um arquivo .bib. Podem fazer isso. Vou mais devagar. Gabriele, você tem que falar, tá? Porque eu falo rápido mesmo. Quando criarem um arquivo .bib com pelo menos uma entrada, vocês me avisam, por gentileza. Vê se uma boa parte avisa. Professor, eu até desisti de copiar, porque eu tava copiando, aí daqui a pouco o seu médico cursor. Aí eu, tipo, gente, é porque eu nunca tive computação, eu tenho que puxar, porque eu sou de exatas e não sou obrigada, mas tem na grade. Aí eu nunca puxei nem computação, nem programação. Não sei nem a diferença, desculpa, minha ignorância. E eu sou apaixonada pelo LaTeX, já tentei várias vezes escrever, nunca saiu do zero. Aí o seu tá muito rápido, tipo, já Tá, deu já. desculpa.
Obrigado de falar, mas eu peço para vocês falarem mesmo, sabe? Senão eu vou empolgando. Mas vamos tentar fazer isso aqui na prática mesmo, né? Quem tiver aí com o Overleaf aberto, né? Cria um arquivo .bib e preencha essas entradas. Como que você pode preencher essas entradas aqui, que nem a gente fez, né? Lembra que esse primeiro eu exportei lá do Google Acadêmico, tá? Façam pelo menos uma obra dessa maneira. Vão lá no Google Acadêmico, por exemplo, quem não tem a conta no Zotero, porque pode demorar um pouquinho para criar, vai lá no Google Acadêmico, escolha uma obra e exporte a citação. Vou fazer aqui novamente só para vocês verem. Aqui eu tinha pesquisado Covid-19, né? Escolhi uma obra, vim aqui nessas aspas embaixo, ó, citar, escolhi Bibtec, né? E copiei esses dados aqui. Ok? Copiei esses dados e colei no meu arquivo .bib aqui. Tá? Foi esse primeiro cara aqui. Tá bom? Ó, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa primeira parte do arquivo .bib. Não é ainda lá no LaTeX preencher. Obrigado por falar, Gabriele, porque tem que falar mesmo. Depois alguém me dá um ok aí se conseguiu. Pelo menos fazer essa parte de montar uma obra aqui no arquivo .bib, tá? Só uma, por enquanto. Beleza, Lia. Então vou dar mais um segundinho e ver se mais alguém fala aí que se conseguiu. E a gente segue. Show, Lucas. Ó, vou seguir aqui então. Então, assim, uma vez que você tem sua base montada, você montou através do Zotero ou de outra maneira, você vai querer citar alguma obra daquelas ali, né? Então, lá no seu projeto, né, no seu arquivo lá principal, no caso, a gente carregou o seguinte pacote. Pacote Bibliotec, né? Então, lembrando, lá no preâmbulo, antes de Begin Document, né? Depois que você carregou a classe, qualquer lugar ali. Você vai colocar use packet, colocar o estilo style igual a BNT entre colchetes, tá? E entre chaves você vai colocar bibliotec, né? Então a gente vai usar o bibliotec, esse pacote, né? Com o estilo ABNT para a gente poder fazer citação e criar nossas referências bibliográficas. Ok? Então podem fazer aí por gentileza. E depois que carregar, vocês vão colocar aqui, ó, esse comando, add biblioresource. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar qual é a sua fonte, né? Qual é o seu arquivo que contém essas bases. Então, você vai colocar esse comando, deixa eu aumentar mais aqui para vocês, e entre chaves, você vai colocar o nome do seu arquivo. No meu caso aqui, ó, o nome do arquivo é refbase.bib. Eu coloquei refbase.bib. Você pode carregar até mais de um, basta separar por vírgula aqui, tá bom? Depois deem o ok aqui também se fizer essas duas partes aqui. Essa é uma parte muito importante, tá? Assim, as referências, né? É o que o pessoal apanha.
Beleza, Mariana. Mais alguém? Conseguiu? Show, Gabriel. Beleza. Aí, onde você vai imprimir suas referências? Né? Então, qualquer lugar entre Begin Document e End Document, você vai escolher onde vai imprimir. No meu caso aqui, ó, eu imprimi lá no finalzinho, né, do meu texto. Então, eu vou colocar o comando print bibliography, tá? Vou mandar imprimir a bibliografia. Isso aqui só vai imprimir se você citar os caras, né? Só as obras que você citar vai ser impressa. Ah, tem como eu adicionar outra? Tem, né? Mas não vamos fazer isso não, né? Só vamos referenciar o que você fez referência, né? Nem vou contar para vocês como é que faz isso. Depois vocês procuram aí, tá bom? Eu vou contar aqui no chat, mas depois vocês buscam. Oh, perdão. Estou no computador errado. Bem, então isso aqui, esse cara, ele só vai indicar onde vai ser impressas as referências, né? Não vai imprimir de fato porque você não citou nada, né? Onde você vai citar? E você vai escolher em algum lugar no seu texto. Opa, perdão. Né? E vai usar os comandos de citação, né? Para isso. Aí tem alguns comandos, né? Esse cite, ele vai ser usado para citação direta, né? Quando você quer aquela formatação lá entre parênteses, com caixa alta, né? Cadê? Onde que tá mesmo? Ah, é só vir aqui e setinho. Ó, aqui, né? Ok? Essa citação aqui você vai obter com /cite, tá? Ou então o comando, vou até pôr aqui junto, ó. /textcite. Tem outros comandos também, o apud e tal, mas não vou falar aqui não, tá? Esse textcite, né, é quando você vai fazer aquela citação indireta, né? Você vai colocar o autor lá no meio da frase, tá? Então, observe que quando você colocar eles, ele vai até chamar aqui uma dos elementos da sua base lá, tá? Então, olha só, aqui eu usei o textcite, ele colocou lá, né, o cara no meio da frase. Ok? E o cite, isso aqui. Então, tentem fazer com esses dois comandos aqui. Então, só para vocês verem como que fica. Esse curso tinha que ser de uns 4 dias. Que aí a gente faria mais devagar, né? Mas é porque é muito corrido, né? Mas depois, quem quiser tirar alguma dúvida, pode chamar, tá? Vou deixar depois, amanhã eu deixo alguns contatos aí no e-mail ou alguma outra coisa, tá? Se conseguirem aparecer bonitinho, tanto aqui no texto, a citação, quanto lá nas referências, vocês me dão um ok aí. Beleza, Mariano. Conseguiram, pessoal? Opa. Jefferson, depois vai ficar no YouTube do campus. Por isso que eu, assim, eu vou tentar ver se eu consigo hoje ainda, né? Mas
eu não tenho certeza, tá? Se eu conseguir hoje, eu dou um jeito de mandar o link por e-mail de vocês. Porque eu não tenho acesso ao YouTube lá, e nem vou... A gravação até consigo, mas tem que postar no canal primeiro, tá? Mas alguém conseguiu, gente, fazer a citação? E apareceu bonitinho nas referências? Querem que volte alguma coisa? Perder alguma explicação? Eu vou até apagar isso aqui para ficar tudo junto, quer ver? Posso seguir, gente? Dá um feedback aí para eu ver se estão conseguindo. Essa é a parte importante, né? Todo trabalho a gente, né, acaba fazendo essas citações aí. Pode não ter figura, pode não ter tabela, mas as referências geralmente tem, né? Pode seguir? Então tá. Uma observação aqui que eu falei também, né, é que você pode querer usar aquele ambiente para fazer aquela citação direta de mais de 3 linhas, né? Então, o que eu tinha feito também é dentro de begin, entre, né, begin citação e end citação, eu coloquei um texto, ok? E eu posso querer citar esse, né, o autor aqui, né, citar a obra, ok? Vou pegar um cara aqui qualquer, e passar a página que estava aquilo, né? Que geralmente a gente tem. Para isso, você pode passar como opção para o comando /cit p. o número da página. 26. Ok? Eu vou pôr um til aqui. Esse til é só para ele não fazer quebra de linha, tá? Ele cola esses dois caras aqui, tá bom? Então, eu vou compilar aqui. Então, o que acontece? Então, entre begin citação e end citação, eu coloquei esse texto. Então, ele vai fazer aquela formatação, né, com recuo ali à esquerda de 4 centímetros, vai diminuir a fonte, vai colocar espaçamento simples, ó. Tá vendo? Fez essa modificação aqui, tá bom? Vou aumentar esse texto um bocadinho. Então, vocês podem... Isso aqui, atenção, hein? É só para a classe ABNTech 2, tá? Claro que você pode definir esses ambientes para as outras classes. Você pode criar os ambientes, mas não é o que a gente vai fazer aqui. A gente não vai falar como ficar criando ambientes e tal. Aí não vai fazer, né? Mais para frente, amanhã, se der, eu vou falar de alguns elementos que a gente pode fazer sim. Ok? Então, olha só. Coloquei aqui entre colchetes p.26 e ele imprimiu aqui, ó. Colocou a vírgula para mim, imprimiu esse cara. Tá? Ok? Bem, tudo bem com essa referência, gente? Tentem de hoje para amanhã criar um arquivo .bib, tá? Bem, então, esse recuo ele fez automaticamente quando a gente colocou entre begin citação e end citação, tá? Porém, atenção, esse ambiente aqui, citação, ele já está pré-definido na classe ABNTech 2, tá? Porque a gente aqui está carregando a classe ABNTech 2. Você pode definir isso para outras classes. Você pode criar outros ambientes, né? A gente não vai falar disso aqui agora, não. Mas você pode criar isso, tá? Você pode criar de várias maneiras. Usando um ambiente de mini page, ou adicionando um recuo à esquerda lá mesmo, que nem a classe ABNTech 2 faz, tá? Mas eu não vou passar os comandos aqui agora, não. Se você estiver usando a ABNTech 2, né? Depois eu posso... Talvez amanhã eu mostre como criar. Você pode colocar entre begin citação e end citação. Ele automaticamente vai criar essa caixinha de texto aqui.
Aí eu não sei, por exemplo, se você usa um modelo da sua universidade que não seja baseado em ABNTech 2, aí talvez você tenha que criar isso se o modelo já não criou, tá? Aí você tem que criar um ambiente para isso, né? Com um comando para criar um ambiente, new environment, tá? Mas aí a gente fala depois, tá? Qualquer coisa, me manda um e-mail que eu te respondo direitinho, tá? Ou se der tempo, amanhã a gente vê isso aí, que eu acho que não vai dar. Mas é aquilo, a BNTech 2, né, já tem quase tudo para a gente aqui. Por isso que eu acho que para a maioria que usa aí, imagino que o fim é para um trabalho acadêmico, alguma coisa, a gente está usando ela, tá? Bem, porque a gente vai interessar em ver os elementos aqui dentro, né, do texto. Então é o seguinte, amanhã a gente vai... Então assim, o que a gente fez hoje, né? A gente já entendeu mais ou menos um pouquinho sobre classe, né? O que é uma classe, o que ela vai definir. Cada classe tem suas macros pré-definidas, né? Um arquivo .tech, né? Ele vai ser dividido no preâmbulo e a parte do texto a ser impresso em si. O preâmbulo vai conter todas as instruções, você vai carregar pacote, definir novos ambientes, novos comandos, né? E o texto em si, o que a gente viu do texto em si? A gente viu o particionamento, a gente pode dividir em capítulos, seções, subseções, dependendo da classe que a gente usa, né? E a gente viu também algumas coisas, né, sobre questão da margem, né? Que a classe vai estar pré-definir isso, né? E a gente viu a questão das referências bibliográficas, né? Novamente, eu vou reforçar aqui. É importante você ler a documentação de cada coisa que você vai usar, tá? Se tiver com muita dúvida, né? Então, recomendo que façam uma leitura. Deixa eu colocar o link aqui. Do ABNTech 2 City. Não, ABNTech 2 City não. Bibliotec ABNT. Eu vou deixar aqui a página do pacote no Citan, que é esse repositório, né? Ok. Esse é o repositório vai ter toda a documentação da classe aí e a BNTech 2. Deixa eu ver aqui. Da documentação. Aqui. Eu já vou deixar o link da documentação. Vou deixar 2 links. Um aqui que contém algumas informações de vários modelos, né? Do BNTech 2. E o link do PDF direto, a documentação aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quando vocês acessarem esse cara, né? Ele vai apresentar aqui. Olha que interessante, né? Vai apresentar a classe, né? Que é um conjunto de customizações da classe Memoir, né? Para adaptar algumas normas da BNT, em especial essas normas aqui que ele está citando, né? Ok? Tem aqui norma de sumário, norma de aquela 6024, que é aquela de trabalhos acadêmicos, que vai falar de margem, não sei o que lá, né? Tem a norma para... Não, perdão, é 14724, que é essa, né? Tem a norma para formato de título de sessões, subseções e tal. E se você ler essa documentação, é o que eu recomendo. Ler essa documentação, você vai ver algumas coisas interessantes, né? Que você pode customizar em alguns macros que você pode usar, né? Tem todo o histórico do projeto, né? Ele vai falar um pouco aqui da estrutura geral desses documentos, né? Técnicos científicos brasileiros, estou falando aqui, da parte externa, né? Parte pré-textual, textual, pós-textual, né? Como que você cria glossário, apêndice, né? Esses caras. E aí, aqui você vai ter algumas customizações interessantes, né? Aqui à esquerda ele sempre vai apresentar umas macros que você pode usar. Estou encerrando já, gente, tá?
como que você pode customizar algumas fontes, né, no seu trabalho, né? Algumas opções que você pode passar para a classe. Vou fazer aqui rapidinho, vou passar essa aqui, ó. Opção chapter igual a title, esse title maiúsculo. Aqui, ó, na classe ABNTech 2, vou passar essa opção só para vocês verem o que acontece, né? Essa opção, cadê? Ele converte o título automaticamente para caixa alta, tá vendo? Ok? Claro que você pode customizar a fonte, não sei o quê, né? E você pode fazer isso com uma macro pré-definida aqui na classe. Cadê? Deixa eu buscar aqui. Ó, com o comando ABNTech Chapter Font. Não, esse não. Cadê? Aqui, né? Permite você customizar essa fonte do capítulo, por exemplo. Mesma coisa com seção, parte, subseção. Então, tudo aqui ele está explicando as macros que você pode usar para fazer essas customizações. Aqui no IFRJ, por exemplo, como Volta Redonda, a gente foi customizações da classe ABNTech 2, para gerar aquela capinha verdinha lá que eu mostrei para vocês. Tá? Então, tudo isso tem essas macros. Ok? Recomendo fortemente que sempre leiam a documentação de alguma coisa. O ambiente de citação que a gente falou, né? E assim por diante. Tem muita coisa aqui para vocês brincarem. Bem, eu vou encerrar aqui hoje, né? Que deu a hora agora. Agradecer vocês, né? E pedir para que não deixem de se comportar pedindo assim para eu parar, se tem alguma dúvida para falar, tá? Amanhã eu vou falar de elementos flutuantes, figuras, gráficos e o modo matemático. Vou tentar fazer esses 3, com certeza eu vou fazer. Porque isso é o que aparece ali no meio. Não vai dar para a gente fazer um monte de coisa, tá? Que eu gostaria de fazer, né? Não vai dar para falar como fazer slides e tal, mas esses slides que eu estava usando eu vou disponibilizar para vocês, tá? Aí lá tem um monte de coisa, tá bom? Bem, até amanhã, espero ver vocês, espero que não desistam de mim, tá? E qualquer coisa, podem me mandar e-mail, pode me chamar que a gente vai tirando dúvida, tá bom? Um abraço, gente, obrigado, tá? Até amanhã. Se puder encerrar a gravação também depois, quem tiver aí. Breno, né? Isso. Valeu, Obrigado, Breno. gente. Boa Obrigado, noite. tá? Nada, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Um abraço.